Rádio Beatmania, a rádio que tem a sua batida. Saúde, bem-estar, qualidade de vida. A partir de agora, sua saúde é destaque no seu rádio. Momento Saúde. Momento Saúde, com Sheila Bernardes. Olá, excelente segunda-feira para você. Gratidão por mais uma semana que está se iniciando e a gente deseja que tudo de melhor aconteça para você nesse comecinho de semana, sobretudo que você tenha saúde. Estamos começando o programa Momento Saúde, edição de hoje, 16 de setembro de 2024. A apresentação é minha, Sheila Bernardes, a produção é de Aguinaldo Silva, Dr. João Ricardo, está sempre com a gente abrindo as semanas. Ele que é ginecologista, obstetra e mastologista e é sempre bem-vindo aqui no Momento Saúde. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor João Ricardo. Olá, Sheila. Olá a todos os ouvintes. Muito bom a gente estar aqui, podendo passar conhecimento, orientações, sempre muito bom. E as pessoas sempre agradecendo pelo programa, pelas informações, por essa prestação de serviço, de informação, que é muito importante para todos. Eu já quero mandar um abraço aqui para o seu José Genival, da Bicicletaria Renata, e a esposa dele, a dona Francisca, em Luiz Eduardo Magalhães. Eles disseram, olha, esse programa não pode acabar nunca. É um programa que ajuda e alerta muitas pessoas para o cuidado com a saúde. E hoje, doutor João Ricardo, nosso convite para você é para falar de um tema muito importante. Um procedimento, um método que produz em tempo real imagens importantes em movimento de estruturas e órgãos. É a ultrassonografia. Desde quando existe esse método, a ultrassonografia? Muito bem, pois é um tema interessante falar, porque mudou muito, né? A medicina avançou demais, né, no diagnóstico. Então a ultrassonografia, começaram os estudos ali na década de 50, né, e ela começou a se difundir na década de 70, né? Então os primeiros ultrassons que vieram até para o Brasil foram na década de 70. Eu, por exemplo, nasci em 1979. Opa! E acredito que minha mãe não fez nenhum ultrassom na gravidez dela. Então não sabia se a idade exata, né, do feto, não sabia o tamanho exato desse feto, o tamanho, né, pelo menos estimado. A gente só tinha o tamanho do útero, né? O que estimava, né, o tamanho do feto era o tamanho do útero. Então, só que às vezes enganava, porque às vezes tinha muito líquido e não era o feto que era grande. Enfim, a ultrassonografia, ela revolucionou isso. Então, no final da década de 70 começaram a vir os primeiros aparelhos. Década de 80, sim, começaram a difundir mais. E década de 90, aí sim, né, os aparelhos, eles evoluíram muito, né? Evoluíram na qualidade da imagem, né? O efeito Doppler que foi colocado também no aparelho para ver a circulação sanguínea. Então, e depois o 3D e 4D, né, na ultrassonografia obstétrica. Então, década de 90 foi colocado o 3D e 4D, que ele consegue fazer uma imagem tridimensional, porque a imagem original de um ultrassom, ela é uma imagem em 2 dimensões. Ela só consegue pegar um plano. Então o aparelho evoluiu para fazer imagens em 3 dimensões, e o 4 dimensões na verdade é porque é uma imagem 3D ao vivo, né? Os primeiros ultrassons 3D, eles só conseguiam bater uma foto, eles só conseguiam bater aquele instante, e evoluíram muito rápido os aparelhos e conseguiram fazer o 4D, que é a imagem em 3 dimensões ao vivo. Então a ultrassonografia começou, lógico, né? Estados Unidos, Reino Unido. Então, o que é o ultrassom? O que é um ultrassom? Então, o ultrassom é um aparelho que emite uma onda sonora na frequência de um ultrassom. O que é essa frequência? O nosso ouvido, o ouvido humano, ele consegue perceber ondas sonoras na frequência de 20 Hz a 20 mil Hz. Mais ou menos isso é a faixa de frequência de ondas sonoras que o nosso ouvido consegue escutar.
todas as faixas de ondas acima de 20 mil Hz ou 20 kHz são consideradas ultrassônicas. São frequências mais altas e que o ouvido humano não é capaz de escutar. Os aparelhos de ultrassom hoje, eles usam as frequências aí em torno de 1 a 10 MHz. Então, 1 milhão de Hertz. Então, uma frequência muito alta e o nosso ouvido não consegue captar esse som. E aquele transdutorzinho, o que ele faz? Ele emite uma onda sonora e o som ele é refletido. Quando a gente está numa caverna, a gente dá aquele grito e a gente escuta aquele eco, o nosso eco, o nosso próprio som, ele bate e volta, você escuta ele várias vezes. Então a gente sabe que o som ele reflete em estruturas, né? E a ultrassonografia usa essa técnica porque aquele transdutor ele emite um som que o nosso ouvido não escuta, vai chegar no tecido, vai chegar no fígado, enfim, no feto, e tem a reflexão desse som, e essa reflexão ela é diferente em cada tecido, na pele, no osso, no músculo, e esse som que reflete no tecido é captado de volta pelo mesmo transdutor. Então aquele transdutor, ele ao mesmo tempo está emitindo o som e está captando como que esse som voltou. E aí ele consegue montar uma imagem. Então ele consegue definir estruturas, né, as diferentes estruturas que estão no caminho daquele som. Lógico, o 3D, 4D, hoje você vê uma foto de um bebê que parece que a foto entrou com a câmera lá dentro da barriga da mãe. Incrível, e vê aquela foto perfeita. O ultrassom, ele não enxerga cor, né? Então, o ultrassom é colorido, tem esse colorido. Não, a ultrassonografia, ela só consegue perceber realmente as interfaces. O que acontece, hoje os computadores evoluíram muito, os programas evoluíram muito, então ele pega aquela imagem e consegue renderizar a imagem, e aí coloca o aspecto de pele no rosto do bebê. Então é o aparelho que faz, vamos dizer, um Photoshop daquela imagem e monta como se fosse uma foto do bebê. Mas o ultrassom ele só conseguiu ver realmente os contornos da face do bebê. O narizinho, como que vai ser, se a boquinha está aberta ou está fechada. Aliás, é um exame muito utilizado para acompanhamento das gestantes, né? Sim, então desde os primórdios da ultrassonografia foi utilizado bastante na obstetrícia. Então desde os primórdios e aqui inclusive no Brasil os primeiros ultrassons que vieram para os serviços de ginecologia e obstetrícia. Lógico que ele é muito utilizado em outras especialidades médicas, na cardiologia. Então, temos hoje, né, o ecocardiograma que vai avaliar como estão as válvulas lá dentro do coração. Né? Então, na cardiologia é muito utilizada, na urologia é muito utilizada, na mastologia também nós utilizamos a ultrassonografia das mamas. Enfim, na medicina interna, no trauma abdominal, numa urgência no hospital que tem um pronto-socorro, um ultrassom ali pode fazer diferença sim, em realmente já indicar um procedimento para abrir a barriga do paciente, porque ele está sangrando lá dentro. Então um exame simples, indolor, rápido de se fazer, né? Não tem... as ondas sonoras que ele emite não tem nenhum prejuízo para o nosso corpo. Então as pessoas também, como o raio-x tem ondas, né, ionizantes, raios ionizantes. Então a gente realmente, se a gente se expor muito aos raios-x, a gente pode realmente aumentar risco de ter algumas doenças no futuro. Mas isso é mais aquele profissional que trabalha com raio-x, que está ali dentro do aparelho. Eles têm toda a proteção, eles têm que usar avental de chumbo, tá na sala protegida. Enfim, nós como usuários, vai fazer um exame eventualmente, não tem problema, mas não pode fazer um raio-x todos os dias, por exemplo, né? Enquanto o ultrassom, ele é inerte para o nosso corpo,
né? Então é seguro, né? Muito seguro. Para gestante não tem problema nem para ela e nem para o bebezinho tá fazendo ultrassom, né? Exatamente. Ele não vai causar nada nem para o feto, nem para a mãe. Muito importante. Dr. João Ricardo, e é exigido algum preparo prévio para fazer a ultrassonografia ou não? Algumas ultrassonografias sim, né? Então, por exemplo, se você vai fazer a ultrassonografia pélvica, né? Você vai avaliar, então, com o transdutor, você vai utilizar o transdutor transvaginal ou endovaginal. Então, são sinônimos. É muito popular conhecer, as mulheres falam, vou fazer uma trans, vim bater uma trans, né? O que é uma trans? É uma ultrassonografia transvaginal. Então, é o meio que você vai encostar o transdutor no corpo da mulher. Então, você vai introduzir ali na vagina, porque o transdutor vai estar encostando ali no útero. Então, ele é muito bom para avaliar útero e ovários, né? Então, os órgãos pélvicos internos. Nesse caso, por exemplo, tem que estar com a bexiga vazia. A bexiga deve estar vazia quando vai fazer por baixo. Já ao contrário, quando vai fazer uma ultrassonografia abdominal, você quer ver o aparelho urinário, você quer ver a bexiga bem cheia, você quer ver o estômago cheio de líquido, então você vai orientar a paciente a tomar bastante líquido e tem que estar com o estômago cheio de líquido e a bexiga cheia de líquido. Então existem sim alguns preparos, né, sutis, em geral, quando a marca tem a orientação da recepcionista, enfim, com quem ela marcou o exame, que vai ter, quando você vai fazer existem alguns tipos de ultrassonografia contrastadas, que você pode injetar líquidos em algumas cavidades para tentar avaliar melhor. Então, vai ter um preparo, né, antes do exame. Mas a grande maioria é muito rápido esse preparo, se tem quando ela agenda já vai ter a orientação. O que dá para ver, por exemplo, na ultrassonografia de abdômen total? Quantas ultrassons uma gestante pode fazer no período da sua gestação? A gente vai voltar daqui a pouquinho com você falando sobre isso, Dr. João Ricardo. Eu quero mandar um abraço super especial para todos que estão acompanhando o nosso programa, pessoal que está conosco na cidade de Diamantina, Minas Gerais, Ipiranga de Goiás, Pejuçara, Rio Grande do Sul, Candiba, Brumado, Serra do Ramalho, na Bahia, Guaraí, no Tocantins, Três Arroios e Augusto Pestana, no Rio Grande do Sul, Feira da Mata, na Bahia, e Luiz Eduardo Magalhães, onde estamos aqui com o nosso estúdio principal. Voltamos já já. Você está ouvindo Momento Saúde. Rádio Beatmania, a rádio que tem a sua batida. Sorvete Hall. Venha experimentar nossos deliciosos sorvetes artesanais. Com uma ampla variedade de sabores e ingredientes frescos, temos a opção perfeita para qualquer paladar. Temos mais de 30 sabores e 30 complementos. Não perca a chance de experimentar. Peça pelo delivery 99813-2476 ou venha nos visitar. Rua Coronel João Rufino, número 40, no centro da cidade, próximo à Igreja Metodista. Sorvete Hall, o melhor sorvete na chapa da cidade. Rádio Beatmania, a rádio que tem a sua batida. Para quem quer mais qualidade de vida, se liga aqui no Momento Saúde. Momento Saúde. Estamos de volta com o nosso programa Momento Saúde, abraçando o pessoal de Rio das Pedras em São Paulo, Independência no Ceará, Tucano na Bahia, Pejuçara no Rio Grande do Sul, Capitão Poço no Pará, Macajuba, Coribe na Bahia, Combinado, Tocantins, Felício dos Santos, Minas Gerais, Serra do Ramalho, Cotegipe, Planalto, Malhada, Brumado, Tucano, Distrito de Juazeirinho, Oliveira dos Brejinhos, todas essas cidades baianas que prestigiam o nosso Momento Saúde. Dr. João Ricardo é o nosso convidado de hoje, ele está falando tudo sobre ultrassom. E aí, doutor João Ricardo, quando o médico pede pra gente fazer, por exemplo, um ultrassom de abdômen total, o que ele quer ver quando ele pede esse exame? O que uma ultrassonografia de abdômen total vai mostrar? Olha, temos vários órgãos aí, né, que podem ter alterações. Então, por exemplo, o fígado e a vesícula. Então, a vesícula é muito comum, né, ter a pedra na vesícula. Então, uma incidência alta na população em geral, população jovem até. Então, vai estar utilizando a ultrassonografia para ver esse fígado, se tem nodulações, né, e a vesícula.
Existem outras doenças da vesícula também, pólipos ou próprio câncer, mas é muito comum a litíase, né? Colelitíase, então as pedras na vesícula. Vai olhar o aparelho urinário, vai olhar os rins, vai olhar a bexiga, né? Então, se a mulher, se é feminino, também pode conseguir ver por cima o útero, os ovários, se tem algum cisto, né? Consegue se ver por cima. Se é masculino, consegue ver a próstata, se ela está aumentada, né? Então, enfim, se há alguma tumor, pâncreas é um órgão um pouco mais difícil de se avaliar, baço, mas no ultrassonografista experiente ele consegue ver bem alterações desses órgãos. Então, o ultrassom vai ver muito bem cistos, ver tumores, né, nodulações, então há alterações vasculares, né? Então o ultrassom ele tem o Doppler, o efeito Doppler, é que a gente consegue ver a circulação do sangue dentro dos vasos sanguíneos. Então a gente consegue ver alterações, malformações venosas, arteriais, enfim, aneurismas. E tem uma infinidade de doenças que a ultrassonografia consegue diagnosticar. Os miomas entram aí nessa lista de doenças diagnosticadas pela ultrassonografia? Com certeza, né? Então, muito utilizado. E aí sim, se é um mioma muito grande, você já vai ver logo pela ultrassom pélvico abdominal, vai ver por cima. Mas quando o útero é um pouco menor, os miomas são pequenos, você vai fazer a ultrassonografia transvaginal e vai conseguir sim delimitar bem esses miomas, quantificar os miomas. Então, avaliar o útero dessa mulher, com certeza é o primeiro exame, muitas vezes já é o suficiente, né, para ter o diagnóstico. Você vai indicar uma cirurgia para essa mulher se esse útero está muito grande. Às vezes, quando tem alguma dúvida, pode-se fazer o uso de outros exames, por exemplo, uma ressonância para auxiliar ali na programação cirúrgica dessa mulher. Mas a ultrassonografia, sim, é muito boa para diagnosticar miomas. Olha aí, muito importante. E a gestação? A mulher teve o sintoma de gravidez, fez o teste de farmácia, o exame de sangue, deu positivo, mas eu já escutei assim, olha, não, tem que fazer ultrassom para confirmar se realmente existe uma gestação ali. É assim mesmo? E aí, como que funciona essa primeira ultrassom para realmente confirmar tem um bebezinho ali? Então tem aquela mulher super ansiosa que atrasou a menstruação 3 dias, ela faz o teste, dá positivo, ela já quer ver logo, aí ela chega lá e às vezes se decepciona, porque o ultrassom não detecta a gravidez tão inicial. Então o exame de sangue e mesmo de urina também são mais precisos na detecção inicial de uma gravidez. Se a gravidez iniciou-se, houve uma fecundação. A gente vai começar a ver na ultrassonografia um saco gestacional em torno de 5 para 6 semanas e de 6 para 7 semanas o embrião. E acima de 7 semanas temos que ver o embrião com o batimento cardíaco. Então a mulher teve um atraso, ela menstrua cada 4 semanas, ela menstrua cada 28 dias, super reguladinha. Ela atrasou 3 dias, fez o teste, ela está com 4 para 5 semanas. Muitas vezes ela chega lá, às vezes não vê nem o saco gestacional. Mas isso é normal, a gente tenta tranquilizar, orientar ela. Vamos repetir o exame daqui 2, 3 semanas. Então, o primeiro exame ultrassonográfico deve ser feito ali em torno, se ela está bem reguladinha, se ela faz tabelinha, em torno de 7 semanas. Lembrando que a contagem da idade gestacional, a gente utiliza o padrão antigo, então ficou-se estabelecido que é pela menstruação. A gente sabe que a mulher, logo que ela acabou de menstruar, ela não engravida, ela foi engravidar ali 2 semanas, no 14º dia do ciclo. Então, naquelas 2 primeiras semanas que a gente conta como gestação, não existia a gestação. Mas o parâmetro é a menstruação. Antigamente não tinha outros recursos. A gente, para contar o tempo de gestação, utilizava-se a menstruação. Então a gente manteve esse parâmetro. Então a mulher sempre vai contar do primeiro dia da última menstruação. Atrasou minha menstruação, era para menstruar dia 10, agora já é dia 12, dia 15. Fiz um teste, deu positivo. Você está ali com 5 semanas de gestação. Não é ainda o ideal para se fazer. O ideal, então, vai fazer em torno de 7 semanas.
7, 8 semanas, até um pouquinho mais, mas nessa fase a gente é muito preciso no tempo gestacional, na idade gestacional. Então a gente tem tabelas ultrassonográficas, né? Como que o senhor sabe a idade do meu bebê olhando aí? Na verdade, teve muitos estudos com os ultrassons, foram feitas tabelas, e hoje a gente vai lá e mede o comprimento do embrião, põe na tabela, isso o aparelho faz automaticamente. Põe na tabela e ele dá a idade estimada desse embrião. E com muita precisão, de 3, 4 dias, no máximo uma semana de erro. Então é muito preciso. A Organização Mundial de Saúde, ela preconiza pelo menos 3 ultrassonografias durante o pré-natal. Uma no primeiro trimestre, em torno de 11 a 14 semanas. Uma no segundo trimestre, em torno de 23 a 26 semanas, e uma no terceiro trimestre, em torno de seus 34 a 36 semanas. Mas a gente evoluiu alguns detalhes, a gente consegue ver mais detalhes do embrião e do feto. Existem as ultrassonografias morfológicas da gestação. Qual é a diferença delas para as outras comuns? Quando o médico pede uma morfológica pra gente, a gente vai com o coração na boca ali. Isso. Ela vai olhar mais detalhes, né? Então a morfológica do primeiro trimestre, que deve ser realizada de 11 a 14 semanas, ela vai olhar mais detalhes desse embrião, já tornando-se um feto, e vai ver o que? A formação do osso nasal, vai ver a espessura da pele na região da nuca, vai ver o ducto venoso, a circulação ali no ducto venoso. E então, enfim, não vai só medir, né? A ultrassonografia, o que faz a básica? A básica você vai medir, vai olhar a placenta, vai olhar o líquido e vai ter uma estimativa ali de peso, de tamanho e de idade gestacional. Essa já vai olhar mais detalhes, e a gente, se tem alterações, nós também temos valores, né? Parâmetros de normalidade para aquelas medidas. Se ela tem uma medida fora do parâmetro, a gente começa a suspeitar de alguma malformação. E aí depois vai ter a ultrassonografia do segundo trimestre, que é entre 21 e 24 semanas, e aí vai ver mais detalhes. Aí esse feto já está formado, né? Ele só, dali em diante ele só está crescendo e amadurecendo, mas os órgãos todos já se formaram. Então você vai ver vários detalhes do cérebro, vai ver detalhes do coração, e que também você pode ver alterações anatômicas desses órgãos e já prever, né, se esse bebê tem uma formação, se ele tem um problema cardíaco. Então, para programar esse parto, às vezes ele vai precisar ter esse parto já num hospital que tem estrutura de cirurgia pediátrica, né? Não é qualquer lugar que tenha uma maternidade, né, de baixo risco, não tem cirurgia pediátrica. E às vezes esse feto tem que ser intervido, vai ter que fazer alguma cirurgia, algum procedimento nos primeiros dias de vida. Então você pode programar esse parto num lugar que tenha a assistência correta. Uma gestante que pode estar ouvindo a gente agora e pensando o seguinte: fiz minha ultrassom hoje, estou gestante, mas eu já queria saber que dia que eu posso fazer outra. As mulheres ficam ansiosas, querendo saber se o bebê aumentou de peso, de tamanho, como que está a movimentação desse bebezinho. Então quem fez uma ultrassom hoje na gestação pode fazer outro quando? Precisa do pedido do obstetra ou ela pode fazer por conta? Olha, ela pode fazer, né? Então, se ela está curiosa, ela pode fazer. Mas, normalmente, né, um pré-natal já muito bem feito, um pré-natal que faz uma ultrassonografia por mês, já é um pré-natal muito bem feito. Então, como eu disse, a Organização Mundial de Saúde preconiza 3 ultrassons na gestação. Mas, se ela fizer mensalmente, está ótimo. Lógico que vai ter algumas pacientes que vão ter alguma alteração, por exemplo, pressão alta, por exemplo, diabetes gestacional, e que o médico obstetra vai indicar fazer ultrassons, às vezes com uma frequência maior. Às vezes no finalzinho da gravidez, a pressão da mulher está alta, a gente faz ultrassons quase que sequenciais a cada 3 dias. Então, mas isso vai ter a indicação do médico. Então vai ter indicação médica para se fazer ultrassom mais sequencial. Eventualmente, se ela quer fazer, eu quero fazer o meu 3D, 4D
Qual que é o período ideal para se fazer? Em torno de 28 semanas. É um período bom para se fazer aquele 3D que tira a fotinha do rosto do bebê. Aquele ultrassom, ele vê mais coisas do que os outros? Ele vê mais alterações do que os outros? Não. Aquele ultrassom, se você fez os morfológicos, você fez no período certo, então você fique muito tranquila. Aquela ultrassonografia, ela é só uma complementar para aquela mulher que realmente quer tirar uma foto, quer ver realmente o rostinho. Então, ela é opcional, não é uma ultrassonografia que vai acrescentar nada ao seu pré-natal. Uma das mais esperadas é a que vai mostrar o sexo do bebê. Quando é que dá pra gente fazer? Muito bem, o sexo, elas ficam muito ansiosas. Lembrando que a sexagem, que é o exame de sangue, pode se fazer a partir de 8 semanas de gestação. Agora, a ultrassonografia, em torno de 14 a 16 semanas, é uma fase boa para se ver o sexo. Às vezes, a gente consegue ver um pouquinho antes, com 12. Às vezes, a gente dá aquela já uma preparada, né? Mas com um diagnóstico mais definitivo, 14 a 16 semanas é um período bom. Então, 14 a 18, 16 semanas, 4 meses. Vamos colocar 4 meses para ela se programar. Em torno de 16 semanas é um período que é muito difícil errar o sexo. Existe falha, existe também as malformações, os intersexos, né? Que são genitálias ambíguas. Então lembrar que pode ter malformação da genitália e que no ultrassom às vezes o médico vai ficar na dúvida e não vai conseguir ter esse diagnóstico de genitália ambígua, por exemplo. São raros, mas existem, né? Então pode ter falha no diagnóstico, mas é muito raro, né? Então, em geral, o bebê... Aí, às vezes, numa posição estiver muito ruim, o médico também vai falar, olha, hoje o bebê tá com a perna, não abriu a perna de jeito nenhum, tá numa posição muito ruim, então vamos tentar daqui 2 semanas de novo, volta daqui 2 semanas pra gente ver o sexo. Ela tem que estar preparada para isso, não fique tão ansiosa, mas eu marquei a minha revelação para amanhã. Não, o ideal é se programar um pouquinho mais para frente para não ter esse erro. Tá certo. Doutor João Ricardo, foi muito legal o programa de hoje para poder aprender tantas coisas sobre ultrassonografia. Uma curiosidade, acho que de muitos nossos ouvintes. Obrigada pela sua vinda, uma excelente semana e até semana que vem. Muito obrigado, espero que eu tenha clareado um pouco mais a mente dos ouvintes. Um grande abraço, uma boa semana. Muito obrigada. Este programa já está disponível nas plataformas digitais e você pode acompanhar. Uma excelente semana para você. A gente volta amanhã neste mesmo horário. Tchau, tchau. Programa Momento Saúde, trazendo informação de saúde no seu rádio. Acompanhe a gente pelo Instagram, @programa Momento Saúde, ou no Instagram de Sheila Bernardes, @Sheila Bernardes. É você ainda mais próximo, ajudando a fazer o nosso programa Momento Saúde. Rádio Beat Mania, a rádio que tem a sua batida.